Boa tarde a todos. Obrigado aqui pela oportunidade de falar de um tema tão importante que é a acessibilidade. E acessibilidade em um dos produtos que a gente fabrica na empresa onde eu trabalho. Eu sou o Diego, eu sou gerente da unidade de negócios de meios de pagamento na empresa Perto, né, que está com o stand aqui na frente. E a minha unidade de negócios, ela faz a maquininha de cartão, né? Nós somos uma das poucas empresas no Brasil que desenvolve esse tipo de tecnologia aqui no nosso país. E é motivo de muito orgulho para nós, né? Ter um time de engenharia, um time de desenvolvimento extremamente capacitado, né? Em nível de desenvolvimento de tecnologia de ponta em nível mundial. Nós estamos localizados em Gravataí, que é a região metropolitana de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. Nascemos lá, somos uma empresa genuinamente brasileira. Temos filiais em 22 estados, né? Temos uma filial na Índia, a gente uma empresa, uma multinacional ao contrário, como eu costumo dizer, né? Nascemos aqui no Brasil e estamos expandindo os negócios para outros países. Então o tema aqui da palestra, né, é a importância da acessibilidade nas maquininhas de pagamento. Então é um dos produtos que a gente fabrica na empresa. E a acessibilidade hoje, ela é um tema tão relevante, principalmente na questão das maquininhas, para as pessoas com deficiência visual, para as pessoas que são cegas ou que têm baixa visão, né? Por quê? A gente sabe lá que hoje muitas transações, ou a grande parte das transações que são feitas no nosso país, elas são feitas, esses pagamentos, através das maquininhas, né? E as pessoas cegas e com baixa visão, elas têm uma extrema dificuldade, né? Ou até a impossibilidade, muitas vezes, de fazer esses pagamentos por esses terminais, por esses POS, por essas maquininhas não serem totalmente acessíveis. Qual é a realidade que nós temos aqui no nosso país hoje, né? Hoje no Brasil, segundo o IBGE, a gente é mais ou menos aí 213 milhões de habitantes. Inclusive o censo que foi feito aí o ano passado, ele começa a ser divulgado a partir de amanhã, né? A gente deve ter, essa é uma estimativa do IBGE feita em 2021, perdão. E amanhã a gente deve ter o dado real, então, baseado naquele censo. A partir de amanhã a gente deve ter o dado real a partir do censo que foi feito o ano passado. Então, somos 213 milhões de pessoas. E uma entre 4 pessoas no nosso país tem algum tipo de deficiência. Então, hoje, 24%, aproximadamente 24% da população brasileira, ela tem algum tipo de deficiência, seja deficiência motora, física, mental, visual e outras. Tá? Um percentual bem alto. O que se define, né, como uma pessoa com deficiência? A ONU tem uma definição que é utilizada aí pelos seus países membros, inclusive o Brasil, que diz que uma pessoa com deficiência é aquela que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que, em interação com diversas barreiras, podem ter obstruída a sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Tá? Então, desses 24%, ou mais ou menos 51 milhões de pessoas, nós temos uma parcela que é deficiente visual. Grande parte desses deficientes são deficientes visuais. Então, 3,4% da população brasileira, ou 7 milhões de pessoas aproximadamente hoje, tem algum tipo de deficiência visual no Brasil. Dentre as quais, 651 mil são totalmente cegas, ou 0,3% da população. Tá? Então, cego é aquela pessoa que tem a sua visão totalmente ausente, né? Não enxerga, e a maior parte são pessoas com baixa visão, né? E a baixa visão, ela é definida então como perda severa da visão não corrigida por tratamento clínico ou cirúrgico, nem por óculos convencional. Então, dentro de baixa visão hoje, na classificação de pessoas com deficiência visual, nós temos lá degeneração macular, temos glaucoma, retinopatia diabética, tem catarata, né, ou descolamento de retina, albinismo ocular e a cegueira, né? Então essa é a definição ali que a gente tem de pessoas com deficiência, e também dentro das pessoas com deficiência
no nosso país as pessoas com deficiência visual quer sejam cegas ou quer sejam pessoas com baixa visão. O nosso tema é acessibilidade, né? E acessibilidade é o acesso, na verdade, os meios de acesso a algo maior, que está muito em voga hoje no nosso país. O pessoal tem olhado com muito carinho e com muito bons olhos e está cada vez mais sendo falado. E é um tema muito importante, que é a inclusão, né? Então, a inclusão, ela é feita por alguns meios, né, que eu vou explorar aqui, meios através de acessibilidade, e o nosso tema em específico para as maquininhas de cartão. Dentro da inclusão, até nós chegarmos na inclusão, nós tivemos alguns caminhos ali que foram percorridos pela nossa sociedade. Então, a critério de curiosidade, né, no passado, hoje nós falamos em inclusão, mas no passado, e um passado não muito longe da gente, né, nós tínhamos a exclusão total. Então, a gente tem ali, né, a sociedade não deficiente, né, circundada pelos deficientes físicos e totalmente à margem da sociedade, totalmente excluídos. Nós demos um passo à frente em termos de evolução, digamos assim, e aí passamos para a fase de segregação, né, onde essas pessoas com deficiência começaram a se organizar entre elas, mas ainda assim à margem da sociedade sem deficiência, né, da parcela maior da sociedade. Passamos então à integração, onde eles já organizados, mas ainda não podendo participar de todos os meios, e o modelo ideal, a vida ideal, né, o objetivo geral e ideal que a gente quer, que é a inclusão, onde as pessoas com deficiência física conseguem usufruir de praticamente tudo que as pessoas não deficientes conseguem, tá? Então, a inclusão, ela está baseada em vários pilares, né? E eu trago aqui 3 pilares que são talvez os mais importantes que se tem falado hoje em dia. O primeiro, que vocês talvez mais ouçam falar, é a inclusão social, que são as ações tomadas para integrar esses grupos marginalizados. E essas ações são ações de acessibilidade. Temos a inclusão digital, que é a disponibilização para todos os cidadãos de modo igualitário, da oportunidade de ter acesso às tecnologias de informação e comunicação. Então, a inclusão digital passa muito, né, pelos acessos aos sites, aos sistemas, aos aplicativos acessíveis, a conta bancária, fazer suas transações. E esse último pilar, que é tão importante quanto e, no meu ponto de vista, ainda pouco explorado, é a inclusão econômica, né, que é a vinculação de forma sustentável das populações tradicionalmente excluídas do mercado aos círculos de geração de riqueza e consumo responsável. O que significa essa inclusão econômica, né? Significa fazer com que essa parcela da população, que hoje é, de certa forma, ainda, infelizmente, marginalizada, consiga participar da economia de uma forma ativa, né? Podendo fazer os seus investimentos, podendo fazer suas compras, tendo produtos direcionados a ele, e não só produtos aí, ou serviços que nutrem a carência física, da deficiência física dele, mas sim produtos que tragam maior integração deles com a sociedade, né? Para fazer essa inclusão, nós temos então os meios, né? Nós precisamos dos meios para chegar nesses pilares da inclusão. E os meios estão muito relacionados com a acessibilidade. E a acessibilidade, ela tem também o seu conceito. Aqui no nosso país, nós tivemos ali em 2015 a aprovação do Estatuto, né, da Pessoa com Deficiência, onde a definição de acessibilidade é a seguinte: a possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado, ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Então, essa é a definição que nós temos no Brasil hoje,
né, do termo acessibilidade. Então, a acessibilidade, ela não se restringe somente, né, às pessoas com deficiência. Então, nós temos outros grupos que não são deficientes, que também podem se beneficiar delas, como, por exemplo, né, as pessoas idosas, dificuldade de locomoção, pessoas obesas, gestantes, ou que tenham a sua mobilidade momentaneamente reduzida. Então, vejam que a acessibilidade, ela integra, né, um grupo muito maior do que somente as pessoas com deficiência. Então, a acessibilidade, ela é para todos, né? Então, se uma pessoa com uma limitação em sua capacidade física ou sensorial conseguir utilizar um espaço ou mobiliário, os demais também conseguirão. Chama a atenção aqui no dia a dia, nas soluções que são oferecidas pelo mercado aqui no Brasil, pelas empresas. Muitas vezes nós pegamos algum produto ou algum serviço e fazemos uma adaptação para que aquele produto ou serviço seja possível de ser utilizado pelas pessoas com deficiência. E essa adaptação, no final das contas, ela quase nunca dá certo, né? E eu ouvi isso, já convivi muito, principalmente com os deficientes visuais, durante esse trabalho que estava sendo desenvolvido aqui, que essas adaptações, sejam para os deficientes visuais ou pessoas com qualquer outra deficiência, elas, no final das contas, elas não são totalmente satisfatórias. O que é satisfatório? Quando um produto ou serviço já nasce preparado para o público com algum tipo de deficiência, que é o que diz aqui. Então, se esse produto ou serviço ele já nasce preparado para atender esse público, naturalmente ele vai atender também o público não deficiente. Dito isso, nós temos aqui uma grande oportunidade. Eu trago alguns dados, perdoem-me que eu estou trazendo uns dados lá da minha região, lá do Sul, são dados do IBGE, mas só para exemplificar, falando um pouco daquele pilar de inclusão econômica dos deficientes, né? E falando em termos de oportunidade. Então, conforme o IBGE, no Rio Grande do Sul, são mais de 100 mil pessoas com deficiência. Tá? Que tem renda entre 3 e 5 mil reais mensais. Então, só com esse público, nós temos um giro mensal de mais ou menos 400 milhões de reais. Tá? E essas pessoas, por essas limitações, por não terem um acesso adequado aos produtos e serviços, muitas vezes não conseguem dar essa destinação adequada, ou a destinação que gostariam, para os seus recursos, para aquilo que recebem. Tá? Então, as empresas hoje, vou citar aqui um caso, estava vendo um programa outro dia, em que uma pessoa abriu uma loja, né, de moda para pessoas plus size, né, pessoas obesas. E aí, entrevistando os clientes dessa loja, os clientes felizes comprando ali, mas por que você está contente comprando nessa loja se já existem outras lojas que oferecem também tamanhos maiores? E a pessoa respondeu, disse, olha, eu estou feliz porque aqui eles estão preocupados com a moda da pessoa obesa e não com simplesmente oferecer um produto maior, né? Porque o que o mercado fazia até então, ou faz ainda, é pegar uma calça jeans 52, 54, 56 e simplesmente aumentar ela proporcionalmente para um número 60, um número 66, 70. E a gente sabe que a pessoa obesa ela mantém a estatura média, né? E as suas outras medidas são um pouco maiores. Então essa loja, essa empresa se preocupou em fazer uma calça slim, por exemplo, para que aquela pessoa obesa pudesse usar uma calça slim e não usar aquela calça, né, que tinha sido aumentada em todas as suas proporções para chegar naquele tamanho que ela usava. Então, quando a gente fala de inclusão econômica, é esse olhar que se está falando, né? As empresas realmente criarem produtos, né, voltados para esse público, seja com dificuldade de mobilidade, seja com algum tipo de deficiência. Indo um pouco mais a fundo, essas cidades aqui talvez vocês não conheçam, mas são cidades da região metropolitana de Porto Alegre. Então, em 4 cidades que tem ali na volta de Porto Alegre, são 163 milhões de reais que circulam todo mês com
por pessoas com deficiência, né, que ganham até 5 salários mínimos e mais 41 milhões de reais em pessoas que ganham acima de 5 salários mínimos. Então aqui nós estamos falando de uma realidade de 200 milhões de reais por mês de pessoas que poderiam estar consumindo de uma forma mais alegre, mais feliz, mais inclusiva e mais acessível, se tivessem esses produtos ao seu alcance. E o foco aqui, né, é como a gente torna, então, os serviços financeiros acessíveis e inclusivos para esse público de deficientes visuais, né, sejam eles cegos ou com baixa acuidade visual. A ABECS nos trouxe aqui no seu balanço de 2022 que foram transacionados aí com cartão de débito e crédito aproximadamente 3,31 trilhões de reais, né, nas maquininhas. Isso significa 1/3 do nosso PIB. 1/3 do PIB brasileiro hoje é transacionado através de cartão de débito e crédito. Nosso PIB ano passado foi quase 10 trilhões de reais. Tá? E um aumento de 24,6% em relação a 2021. Ou seja, o número de transações ou o valor transacionado em cartão de débito e crédito, ele vem crescendo com 2 dígitos já há alguns anos. E a tendência é isso cada vez aumentar mais. Foram quase 40 bilhões de transações realizadas com cartão de crédito e débito. Tá? E pensem em vocês, quantas pessoas cegas, quantas pessoas com baixa visão participaram desses 40 bilhões de transações? Em função das dificuldades técnicas que eles têm para colocar a sua senha num terminal ou para saber se a transação está sendo feita de forma adequada. Para vocês terem uma ideia, né, hoje, grande parte das maquininhas de cartão que nós temos no nosso Brasil, e não são poucas, são mais de 16 milhões de terminais. O Brasil, até alguns anos atrás, era o segundo país no mundo que mais tinha terminais POS, que mais tinha maquininhas de cartão por 1.000 habitantes. Tá? O deficiente visual, ele tem alguns sentidos que são aí os mais importantes para ele sentir o mundo, para ele ver, desculpe ver eles não enxergam, né, mas para eles sentir e se sentirem inseridos, né. Então o som, o tato e o olfato. E de longe o tato é um dos mais importantes para as pessoas cegas, para que eles consigam entender o que está acontecendo ao redor deles. O segundo mais importante é o som, né, é escutar. E o terceiro mais importante é o olfato. Então hoje no Brasil, nessas mais de 16 milhões de maquininhas que a gente tem, grande parte delas, aproximadamente uns 90% delas, elas têm um teclado físico, em que eles conseguem colocar a sua senha de forma segura, mas eles não têm um retorno audível. Então eles não sabem se o valor que está sendo digitado na maquininha, que foi colocado na maquininha, está correto, se o número de parcelas que foi colocado ali condiz com aquilo que ele pediu, se a transação foi de crédito ou débito conforme a necessidade dele. E os 10% restantes são maquininhas mais novas, maquininhas baseadas em Android, né, são baseadas em smartphone, que elas têm até um retorno audível, uma possibilidade de retorno audível, mas não têm o teclado físico. Então eles não conseguem colocar a sua senha. Eles até conseguem escutar a transação, mas não têm a segurança necessária para concluir a transação colocando a senha por conta própria. Então, os principais ofensores são esses, né? Sem retorno audível, contraste insuficiente. Tem um dado interessante também que hoje, pelas leis que nós temos e todo o esforço de inclusão e acessibilidade que está sendo feito no nosso país, que ainda, na minha opinião, é insuficiente, as pessoas com baixa visão, elas têm maior dificuldade até do que as pessoas que são totalmente cegas. Porque o cego, ele tem o piso tátil, né? Ele tem o retorno audível no elevador, ele tem o smartphone dele que, configurado de forma apropriada,
tem o retorno do áudio em tudo que ele está fazendo. E as pessoas com baixa visão, elas precisam de algumas adaptações, porque elas enxergam um pouco e elas querem usar essa visão que elas têm, essa pouca visão que elas têm. Então, o contraste precisa das letras, né, do fundo das imagens precisa ser suficiente, né, e o tamanho do texto também. E isso nas maquininhas de cartão é uma deficiência. Então, os principais ofensores que a gente tem hoje é não ter o retorno audível, contraste insuficiente, tamanho do texto incorreto e ausência do teclado físico. Tá? E aqui a maquininha Android, né, para quem ainda não viu, que está tomando conta do mercado, por ter mais recursos de aplicativo e soluções financeiras, que não tem esse teclado físico que permite que ele coloque a sua senha. Então, a vida real, eu tenho 2 cases aqui, que eu trago sempre quando eu falo, que são muito... que tocam a gente, né? Principalmente eu quando converso com essas pessoas. Uma senhora de Teófilo Otoni lá, de Minas Gerais, me ligou uma vez querendo a maquininha acessível. E eu perguntei para ela, por que você quer essa máquina, né? Ela disse, não, Diego, sabe o que é? É que eu sou vendedora da Natura e do Avon. E a maioria dos pagamentos são feitos com cartão, e eu preciso confiar no meu cliente que ele está colocando o valor correto na forma como eu estou vendendo para ele. Porque como eu não tenho acessibilidade na maquininha, eu não consigo fazer essa transação por conta própria. E o outro caso era uma pessoa lá de Porto Alegre que sempre pedia 2 almoços por teleentrega na sua casa. Ele é cego, a esposa cega. Então ele já pedia por teleentrega porque ele tem essa dificuldade. Ele evita sair à rua, ele evita, né, se locomover em locais que ele não conhece, por ser cego e não ter a acessibilidade necessária. Então ele sempre pediu almoço por teleentrega. Ele pedia 2 almoços, um para ele e um para a esposa. Então ele recebia uma maquininha que tinha o teclado, mas não tinha o áudio. Então ele confiava no que o entregador estava colocando de valor. E ele sempre pedia aqueles 2 almoços, e um determinado dia a esposa dele não estava em casa e ele pediu um único almoço. E o que aconteceu? O entregador não sabia o que estava sendo entregue, entregou a sacola para ele, colocou o valor de 2 almoços. E ele não viu, óbvio, não viu, ele é uma pessoa cega, né? E ele foi lá e colocou a sua senha e a transação foi realizada, certo? E ele foi perceber só depois, conferindo o extrato, que tinham sido debitados 2 almoços ao invés de 1. Não por má fé do entregador, né, mas justamente por não ter essa questão da acessibilidade. Então, quais são as soluções que a gente tem? Ou que a gente deveria ter, né? As maquininhas com áudio, com contraste melhor, com letras grandes e com o teclado físico, né? Que isso aí, então, vai gerar acessibilidade, que é o caminho para a inclusão. Então, maquininhas 100% acessíveis para deficientes visuais, né? Seja com baixa visão ou totalmente cego. Para que isso ocorra, nós teríamos que caminhar aí, né, num percurso, né, em que esses terminais, à medida que forem sendo desenvolvidos pelo mercado, né, e a Perta é a primeira empresa que desenvolveu esse tipo de terminal, sejam testados e aprovados. E sejam testados e aprovados por quem realmente faz o seu uso, que são as pessoas com deficiência visual. Não adianta nós querermos desenvolver alguma coisa que não vai ser para o nosso uso, pensando que esta vai ser a melhor solução. Então, no ano passado, em 2021, perdão, a ONCB, que é a Organização Nacional dos Cegos do Brasil, é a organização que tem maior representatividade no nosso país das pessoas cegas e com baixa visão, desenvolveu uma certificação, que é a certificação SOINA, que significa Selo ONCB de Inclusão e Acessibilidade. Então, eles desenvolveram essa certificação para certificar produtos e serviços que se propõem a ser 100% acessíveis para as pessoas cegas e com baixa visão. Nós, da Perto, fomos agraciados aí como sendo a primeira empresa do Brasil. Eu digo a primeira empresa do Brasil. Se a gente perguntar para a ONCB, eles vão dizer que é a primeira empresa do mundo, porque o Brasil é um dos países que mais trabalha, e trabalha pouco ainda, né? Que mais trabalha na questão da inclusão. A primeira empresa do Brasil, então, com um produto, com uma maquininha 100% acessível. Uma maquininha, aqui era para ser um vídeo ali, mas é uma pessoa cega utilizando a nossa maquininha, fazendo toda a transação por conta própria, escutando, né, o áudio que ela emite e colocando a senha no teclado físico. Então, esse selo serve para fazer esse tipo de certificação, está aberto, a ONCB já divulgou ele aí para
no mercado, né? E qualquer produto ou serviço, não quer dizer que seja somente para maquininhas de cartão, mas qualquer produto ou serviço hoje pode ser certificado pela ONCB e ganhar esse selo, né, que o torna aí um produto ou serviço 100% acessível. Os benefícios disso, né, acho que são claros, né? A promoção da inclusão social, satisfação dos clientes, compromisso com a igualdade, inclusão econômica e uma sociedade mais sinérgica, que no final das contas é isso que a gente quer. Que todas as pessoas consigam conviver em harmonia, né, de uma forma inclusiva, né, principalmente as pessoas com deficiência. E os próximos passos, quais são os próximos passos, né? Hoje, nós ainda somos a única empresa que tem esse produto no mercado. Então, os próximos passos são os outros fabricantes também começarem a olhar para isso, desenvolver terminais dessa forma, as credenciadoras, né, as adquirentes também olharem de uma outra forma para esse tema, começarem a colocar esses terminais nas suas bases, começarem a proporcionar para essas pessoas com deficiência essa oportunidade de inclusão, para os bancos, né, e toda a sociedade em geral. Então, acho que a gente tem que trabalhar, dar as mãos aí e dar continuidade a esse trabalho aí, esse belo trabalho que a ONCB fez, né, e fazer também a nossa parte. Muito obrigado.